Olá, você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final deste vídeo. Bem, vou falar em detalhes as principais críticas e erros associados ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula Molusco, em todos os seus mandatos. Primeiro mandato, 2003 a 2006. Número 1, escândalo do mensalão. O que foi? Um esquema de corrupção envolvendo pagamento mensal a deputados de partidos aliados, em troca de apoio e votações no Congresso Nacional. Impacto: diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, a merda do PT, foram condenadas, incluindo José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, e Delúbio Soares, tesoureiro do PT. Críticas ao Lula. Embora não tenha sido formalmente implicado, muitos acreditam que Lula sabia do esquema ou foi negligente em impedir. Número 2, promessas não cumpridas. Reformas tributárias e previdenciárias. Essas reformas estruturais foram prometidas, mas avançaram pouco. O sistema tributário permaneceu complexo e a Previdência continuou sendo uma pressão fiscal significativa. Redução das desigualdades regionais. Apesar de avanços sociais, mas muito pouco, regiões como o Norte e o Nordeste continuaram enfrentando desafios econômicos significativos. Número 3, problemas no setor energético. Durante seu governo, houve uma forte dependência de fontes hidrelétricas, sem investimento suficiente em diversificação da matriz energética, deixando o sistema vulnerável. Bem, segundo mandato, 2007 a 2010. Número 1, escândalo da Petrobras. Raiz do problema: durante os governos Lula, práticas de superfaturamento e propina se enraizaram na Petrobras. A Operação Lava Jato revelou um esquema bilionário envolvendo diretores da estatal e partidos políticos. Consequência: a corrupção prejudicou a reputação da estatal, afetou investidores e gerou desconfiança no governo. A Petrobras, nesse período, chegou a ter a maior dívida de uma empresa listada em bolsa de valores no mundo. Número 2, gestão fiscal irresponsável. No final do mandato, Lula ampliou significativamente os gastos públicos, principalmente em programas sociais e subsídios para empresas. Economistas apontam que essa expansão contribuiu para os problemas fiscais enfrentados no governo Dilma Rousseff. Então, o governo Lula é um governo gastador, é um governo que quebra o país gastando, e gastando mal, gastando errado. Número 3, apoio a regimes autoritários. Lula foi criticado por apoiar e manter relações estreitas com Hugo Chávez na Venezuela, um regime autoritário com forte repressão à oposição. Governo do Irã, conhecido por violações de direitos humanos e discursos antissemitas. Fidel Castro, na época, era vivo na Cuba, governo que restringia liberdades civis. Críticos questionaram os benefícios diplomáticos e comerciais dessas alianças para o Brasil. Então, o que acontece? O Lula, ele se alia só à ditadura, país de merda, e para a ter relação boa com um país rico, país livre, entendeu? Número 4, obras inacabadas ou superfaturadas. O dinheiro vai pro ralo. Muitos projetos do PAC enfrentaram atraso ou denúncias de superfaturamento. Exemplos incluem a refinaria Abreu e Lima, que começou com um custo
estimado de 2 bilhões e chegou a custar cerca de 18 bilhões de dólares, tá? A obra iria ter um custo de 2 bilhões de dólares. E aí, no final, teve um custo de 18 bilhões de dólares. Isso acaba, quebra o país, ok? Isso é superfaturamento. Isso aí é o dinheiro do povo indo para o ralo. Terceiro mandato, 2023 até o presente. Número 1, retrocesso econômico, enfraquecimento do teto de gasto. Lula defendeu flexibilizações no teto de gasto, gerando preocupações sobre a sustentabilidade fiscal e potencial aumento da inflação. Postura anti-reforma. O governo adotou uma postura contrária a reformas estruturais, como tributária e administrativa, mantendo problemas históricos. Número 2, intervenção econômica. Nomeação de aliados políticos para estatais gerou receios do mercado sobre a independência de empresas estratégicas, como Petrobras e Banco do Brasil. Críticas à interferência na política de preços da Petrobras, especialmente no preço dos combustíveis. Número 3, falta de base sólida no Congresso. Lula enfrentou dificuldades para aprovar pautas importantes, revelando fragilidade na articulação política. Isso atrasou a implementação de medidas prometidas. Número 4, discurso polarizador. Lula foi acusado de adotar uma postura divisiva, frequentemente atacando adversários e setores da sociedade, como empresários e a classe média. Número 5, escândalos de nomeações. Nomeações de ministros e aliados envolvidos em investigações, como Juscelino Filho, acusado de uso indevido de recursos públicos, minaram a confiança no compromisso ético do governo. Outros problemas transversais. Corrupção sistêmica. Durante os mandatos de Lula, houve uma intensificação de práticas corruptas em vários níveis de governo. Escândalos como o do Mensalão e da Petrobras são emblemáticos, mas houve também denúncias menores envolvendo ministérios e autarquias, excessiva dependência de commodities. Apesar do crescimento econômico, o modelo foi fortemente baseado na exportação de commodities, como soja e o minério de ferro. Quando os preços dessas commodities caíram, o país enfrentou dificuldades econômicas. O mesmo aconteceu com o governo da Venezuela. Enquanto o preço do petróleo estava lá nas tampas, nas alturas, a Venezuela era um país maravilhoso, a população vivia maravilhosamente bem, era um dos melhores países da América do Sul. Quando o preço do petróleo caiu, por ser um governo ditador, um governo que depende de commodities, a Venezuela virou uma merda. Um país quebrou, o povo passou a passar fome, a viver na base das migalhas, na miséria. Isso é um governo gastador e que depende de commodities. Bem, consequência de longo prazo. 1. Desconfiança internacional. Escândalos de corrupção e intervenções econômicas prejudicam a imagem do Brasil no exterior, reduzindo investimentos estrangeiros. Número 2, desafios fiscais. Gastos elevados, falta de reformas e má gestão contribuíram para crises econômicas enfrentadas nos anos seguintes. Número 3, polarização política. Lula se tornou um símbolo de polarização no Brasil, sendo amado por uns
que tem pouco estudo, pouca instrução e odiado pela maioria, que entende um pouco e sabe que não pode sair gastando dinheiro à vontade e querer comprar todo mundo com dinheiro, com propina. Sua liderança alimentou divisões políticas que ainda afetam o país. Bem, considerações. Apesar das críticas, é importante reconhecer que Lula também teve pequenos avanços em áreas como o combate à pobreza, o que é meio controverso, mas enfim, e ampliação do acesso à educação, mas tudo é envolvendo dívida. A pessoa até estuda, mas fica com a corda no pescoço, endividado. O governo Lula só sabe fazer as coisas à base de dívida. No entanto, as merdas associadas a seus governos são frequentemente usadas por seus críticos para questionar sua liderança e os impactos de longo prazo. Então, meu caro eleitor, abre o olho, a gente está sendo governado por ditadores, tanto do STF quanto da presidência. Então, seu poder de compra vai acabar se a gente não arrancar esse molusco do poder. Agora, ele está enfrentando vários problemas na saúde. Então, o que acontece? A pressão vai aumentando e o nosso corpo somatiza. Então, os problemas na matéria já estão aparecendo. Então, não vai demorar muito e provavelmente vamos ter notícias boas em breve. Por quê? Porque ele tá fraco, ele já não tem liderança política, ele já não tem saúde, ele já está velho. Então, precisamos abrir os olhos e, numa próxima eleição, estudar sobre os candidatos e votar com consciência, entender pelo menos o mínimo e nunca, jamais vender o seu voto por migalhas. Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.